irmãos, com a paz do Senhor. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42. E o seu versículo, a gente vai ler 3 versículos e depois a gente lê o 10. Jó, capítulo 42, o seu versículo 2. Meu filho, aquele mesmo jeitinho, coloca um fundo, se você quiser dedilhar, tá bom? Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. E está escrito assim, Jó, capítulo 42, o seu versículo 1. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. E quem é aquele que diz tu, que se conhece o conhecimento, encobre-se de conselho? Por isso falei do que eu não entendia, coisa que para mim era maravilhosíssima, que eu não compreendia. Escutei-me, pois eu falarei e te perguntarei, e tu me ensinar-me. Como ouvir os meus ouvidos ouvir, mas agora eu te vejo aos meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E a gente lê o versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, tudo quanto dantes possuía. E você se assente dando glória a Deus. Para a gente entender o capítulo 43, 42, a gente precisa adentrar, introduzir o capítulo 1. A gente vai ver a história de Jó se entrelaçando no capítulo 1. Que no capítulo 1 vai falar como Jó era sincero, íntegro, e se desviava do mal. A gente vai ver que Jó era um homem sábio. O caráter de Jó era conhecido por todos que o rodeavam. Todavia, que quando Jó passava, os anciões daquela época se ajuntavam para conversar, e Jó chegava, todos paravam para ouvir só Jó falar. Quantas vezes a gente passa em alguns caminhos e a gente vê crianças brincando. Quando as crianças estavam brincando e Jó passava ou parava, as crianças paravam para ouvir aquilo que Jó tinha para dizer. O homem, na onde ele passava, a sua retidão, a sua sinceridade era tanto com Deus, todo mundo parava, que o homem era visto por todo mundo. Mas todavia, irmão, quando você chama a atenção de todo mundo, quando você inquieta todo mundo, que você não está se desviando, nem pela direita, nem para a esquerda, mas você está olhando para frente, e o seu certeza, o seu alvo é o céu. Jó não está titubeando por as adversidades que ele está enfrentando, não. A gente vai ver na onde Jó entrava, onde Jó passava, todo mundo parava. E todavia, que a história vai nos dizer, que Jó dava festa sobre a sua casa. E quando Jó está dando festa à sua casa, era todo mundo convidado. Ninguém ficava de fora. Época boa, época de festa. A mesa cheia, casa cheia. É todo mundo entre amigos. Mas, porém, irmãos, que quando num capítulo 1 se entrelaça a retidão de Jó, a sinceridade de Jó, mas tem algo que nos chama a atenção. Enquanto todo mundo dava testemunho de Jó na terra, por tudo que o Jó se apresentava, chegou um dia no céu. É simples demais para a gente entender isso. Enquanto
os olhares te olham na terra, tem alguém olhando ainda por você aqui também. A gente vai ver que acontece uma reunião no céu. E quando os anjos estão prestando conta ao Senhor, o diabo também se apresenta. É a única vez, irmão, na Bíblia, que a gente vai ver o diabo subindo ao céu depois de ter caído. É a única vez. Você pode ler de Gênesis e Apocalipse, a única vez que ele vai subir ao céu de novo, é só no Jó capítulo 42. Mas Deus vai perguntar, de onde vens? O que tu estava fazendo? É simples. Eu estava rodeando me ajuda, igreja, ele estava rodeando Ele estava rodeando a terra. Mas ele não estava preocupado com as pessoas que estavam na terra. Deus falou, olha, já que você estava por lá, você viu o meu servo Jó? Reto, sincero, dizia do mal. Era Deus dando testemunho do homem que estava aqui embaixo. Era Deus falando para Satanás. Eu tenho visto o meu servo para onde ele for, eu tenho visto. Eu vou te dar o currículo do meu servo. Ele era reto. Se dizia do mal. E outra coisa, não tem ninguém como ele na terra. Eita. Imagina Deus se levantando para dar testemunho para uma pessoa que está se levantando contra você. Olha que simples. O diabo não contente, o adversário não contente com isso, falou, claro, é fácil te servir. Sabe por quê? Tem tudo. Tudo que ele faz, ele prospera. Tudo que ele faz, o que ele planta, ele colhe. Nos animais dele estão pastos cheios. Os servos dele estão comendo do melhor e do maior. Tudo que Jó coloca a mão, ele prospera. Não tem nada que Jó faça e dá errado. Eita. Olha como Deus é sincero. Quando Deus nos conhece. Que Jó conhecia Deus de ouvir falar, conhecia as histórias. Seu pai falando. As histórias que seu pai contava. Mas olha que interessante. Deus chama a Jó num particular para conhecer ele, ter experiência com ele. Experiência a gente tem com Deus, irmão. É na hora do aperto. Que é na hora do aperto que as pessoas vão saber se a gente serve a Deus ou não. Que é na hora do aperto, parece que está tudo dando errado, que as pessoas vão ter certeza. Verdadeiramente, o pastor Jean serve a Deus. Está tudo dando errado, mas ele não reda o pé da promessa. Que olha que interessante, Deus falou assim, olha, vai lá. Toca em todos os seus bens, toca em todos os bens dele. Não deixa nenhum de fora, todos. Irmãos, quando o diabo tem pressa em destruir, e pensando que a base do homem está naquilo que ele tem, em dinheiro, em posse, é Deus mostrando para adversidades, que a gente precisa entender. Que quando Deus manda o inimigo tocar naquilo, olha interessante, Deus está dando uma ordem para o inimigo tocar naquilo que ele tem, que ele possui, naquilo que é palpável, naquilo que a traça corrói, que o tempo destrói. Vai lá, acaba, destrói. É simples. Jó começa a perder os seus animais. Jó começa a perder na colheita. Imagina você sentado, como o pastor Jean está, como a pastora está, e recebe um servo na casa. Olha, é o seguinte, os seus animais que a gente tinha no pasto, veio um ladrão e roubou todos. E outra coisa, de servo só eu sobrei. Ô Jota, a plantação que tinha, sabe?
Sabe que a gente estava esperando para aquela colheita, para a gente viver da colheita, para Jó, não tem mais, acabou tudo. Não tem mais um grão, acabou. Jó, sabe os animais que estavam amarrados para a gente vender? Jó, acabou tudo, não tem mais nada. Quando o homem confia em Deus, não é qualquer coisa que abala a sua estrutura. Ele está dizendo, e a gente precisa entender isso, que quando Jó está perdendo, é aquilo que ele tem, é aquilo que está à vista dele, é aquilo que plantou, colheu, e o inimigo veio, roubou tudo, não deixou nada. Mas mesmo assim, o diabo subiu aos céus. E outra coisa, irmão, e quando ele sobe aos céus, olha que interessante. E aí, o que aconteceu com meu servo Jó? Tirou tudo, não tem mais nada. O que ele comeu, comeu. O que não comeu, acabou-se. Não tem mais colheita, não tem mais animal, não tem mais servos. E aí? Mesmo assim, Deus está levantando em testemunho dele. Ele continua reto, sincero e temente a... Que tem gente perdendo tudo e falando, eu sirvo a Deus, eu estou todo dia na igreja, por que tudo isso me acontece? É simples, irmão. Nada acontece por em vão. Você está colocando confiança naquilo que não é para ser confiável. Toda a sua confiança tem que estar pairada a Deus. Pode ter certeza, quando você confia em Deus, é você dizendo, eu posso ter até uma condição boa, mas a minha confiança está em Deus. Eu posso ter até um carro bom, mas a minha confiança ainda está em Deus. Sabe por quê? Deus não vai te abandonar. Olha que interessante. O inimigo falou assim, Deus, é o seguinte, está tudo bem na casa. O homem, ele só vai te negar se você deixar eu tocar os seus filhos. Aí doeu. Aí machucou. Quando eu falo pele por pele, você sentir, irmão, a dor de uma perda. Imagina, os irmãos, os filhos de Jó tinham um costume. O filho mais velho de Jó estava dando um almoço, ou uma festa, como os irmãos queiram, e todos os irmãos foram para a casa dele. A Bíblia é clara em nos dizer, veio um vento, assoprou a casa e derrubou a casa. Quem está de fora está vendo que os filhos estão dentro. O vento veio, acabou com quem estava de dentro. Levai um servo correndo. Eu vou pedir licença para descer, pastor. O pastor falou que eu estou em casa agora. Então, o servo correu para avisar. Falou, Jó, meu senhor, o seu filho estava dando um almoço, veio um vento, a casa caiu, e outra coisa, só eu sobrei. O desespero, a dor, que é imensurável, a dor de uma perda. Imagina você não perder um filho, você perder 10 filhos. E a pior coisa não é você perder, é como você vai levar. Que no dia você está bem, um dia você estava dando festa, no outro dia você está perdendo tudo, e o tempo está passando, e a coisa só vai sendo de ladeira abaixo.
Um dia todo mundo janta na tua casa, no outro dia você não tem mistura em casa. Um dia você dá festa, outro dia você está esperando ser convidado para almoçar na casa de alguém. Um dia você quer todo mundo na sua casa, no outro dia você quer ir na casa de alguém, ninguém te convida. Mas nesse dia não. Nesse dia Jó recebe a notícia. E quando Jó recebe a notícia, impacta. Imagina, um pai recebe uma notícia dessa, seus filhos acabaram de morrer. Isso mexe com a nossa estrutura. A Bíblia é clara. Ele se rasga a sua veste. Estado de humilhação. E ele entende. O choro até vem em Salmos capítulo 30, no versículo 5. Mas o seu primeiro vai dizer: a ira do Senhor dura só um momento. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela... Enquanto a perda está tão difícil para enfrentar em casa, a lágrima desceu, tudo pairou, não tem mais nada. É a hora de enterrar. É a hora de a gente colocar os nossos sonhos e os nossos projetos. A gente vai ver que quantos os projetos estão sonhos, quantos sonhos já tinha para os filhos dele. Já está enterrando aquilo. Já está enterrando os seus filhos. E a dor é imensurável. Eu não sei se você teve essa experiência de uma mãe que perdeu seu filho. Irmãos, o choro de uma mãe é ensurdecedor. O ambiente não aguenta, pastor. Imagina você perder 10. Eu acho que a mãe chorou tanto que não conseguia gritar, não está escrito, mas a Bíblia não leque para imaginar. Que tem dias que a gente chora tanto, que a gente quer chorar mais e lágrimas não saem. A gente fica para baixo. Mas e agora? Olha que interessante. Tirou seus projetos, tirou sonhos que estava sonhando pelos seus filhos. O diabo sobe ao céu. E agora que bate na gente. E aí? Tu viu, meu servo Jó? Vi. Não se desviou. Não tem nada para colher. E perdeu seus filhos. E agora? Continua reto. A sua sinceridade comigo é a mesma, não mudou. Além de perdendo tudo, não mudou. Como é que um homem consegue continuar na mesma firmeza, no mesmo patamar? Que ele entendeu. A minha fé é como uma rocha. Ela não pode se abalar pelas tempestades que vêm. Ela tem que estar tão firme, irmão. Tão firme que o vento vai tentar de todo jeito para me destruturar, mas eu estou firmado naquilo que Deus me prometeu. Tudo isso acontece, mas a Bíblia é clara em nos dizer que Jó tem 3 amigos. E os amigos vão para a casa de Jó. A Bíblia é clara. Os 3 amigos de Jó jejumam a favor de Jó por 7 dias. Jejuma. Ah, pastor, estou em casa. Jejum do judeu é simples. Não come, não bebe, não faz nada. É essa. Deus. Pai, não vou te usar, vem aqui. Eles estão clamando a favor de um amigo, para Deus virar o cativeiro de um amigo. É os 3 no mesmo
propósito. Vem aqui, pastor Jean, vamos te usar. É os três orando no mesmo Me ajuda, igreja, acorda aí, irmão do seu lado, e fala assim, irmão, é orando no mesmo propósito. Eles estão 7 dias, sem comer, sem beber, e orando só propósito. Deus, visita o Jó. Jó, visita o nosso amigo. A Bíblia não vai falar orações que eles estavam fazendo, mas eu quero imaginar isso. O leque é esse, que toda vez que alguém pede oração por você é essa. Deus vai de encontro a ele. Deus faz seu querer e a sua vontade. Deus não faz do meu jeito, faz do teu jeito. Deus, o que está acontecendo? Irmãos, é 7 dias numa oração insistente. Deus faz alguma coisa. Deus fala alguma coisa. Deus abençoe. E Deus em si não falou com ninguém. Que tem coisas que eu preciso passar só, mas é simples. Quem está casado vai passar junto com você. E eu falo isso. Há 18 anos, completa esse agora. Eu estou casado com essa moça aqui. Irmãos, é uma bênção na minha vida. Passamos por todas as adversidades. Mas quem sustenta a gente, o nosso casamento é Deus. Sabe por quê? Que falaram que meu casamento não ia durar 3 meses, já vai completar 18 anos. Tem alguma coisa aí. Olha que interessante, os amigos de Jó oraram por 7 dias, jejuaram, e não aconteceu? Deus estava em silêncio. O que é que acontece? O que é que isso paira? Jó está em pecado. Que um amigo de Jó vai chegar na casa dele, Jó, o que é que está acontecendo? O que é que você fez com Deus? O que é que aconteceu? Você pecou, você errou. O que aconteceu? Jó, sincero, reto. A minha retidão com Deus ainda é a mesma. Jó não subiu, Jó não levantou a camisa, Jó não levantou a voz, Jó continuou sendo o mesmo. Mesmo perdendo tudo. O que acontece, que todo mundo está pensando, que as provações que a gente passa é por causa que a gente pecou. Não, irmão. É Deus te dando uma estrutura, pelo aquilo que Ele quer fazer com você. Que tem gente que quer ganhar e não quer ser provado. Tem gente que quer promessa, mas não quer passar os obstáculos. Tem gente que fala, Deus, eu quero ter uma vivência contigo, uma experiência. É simples. Deus te dá a experiência para viver você e Ele. Mas Ele te prepara primeiro. Que tudo tem que ter um preparamento com Deus. Que todavia, que não é qualquer coisa que te tira da presença. Não é qualquer coisinha que te tira da casa de Deus. Enquanto está todo mundo pensando que Jó pecou, e aí, o que aconteceu? Continua reto, Deus. Deus é sério. Fala, faz o seguinte. Toca na sua saúde, mas não toca na sua alma. É Deus dando autoridade. Pode fazer o que quiser para o lado de que a alma dele é minha. Deus não divide aquilo que é dele com ninguém. Olha que simples. Jó é atingido por uma lepra. O que sobra é dentro da casa de Jó. Que todavia, quando você perde tudo, você não tem como fazer as obras na sua casa. Você não tem como pintar mais a casa. Você não tem como nem comer. Quando Jó está sendo atingido pela lepra, sobra-se um caco de telha para Jó se coçar. A Bíblia é clara. Quando alguém era atingido com uma doença,
ele era colocado para fora da cidade, de casa. Imagina você sendo colocado para fora daquilo que é seu. Colocaram Jó, a Bíblia os historiadores dizem, e a gente que é examinador das Escrituras vai atrás disso. Jó é colocado para fora da casa, mas Jó leva o caco de terra. E Jó não vai só. Que a lepra, ela coça. A lepra, quanto mais você coça, irmãos, toda coceira, quando você coça, vai fazer uma ferida. Imagina você com um caco de telha para aliviar isso. Imagina um machucado. Imagina os rasgos que estava fazendo sobre a sua perna, sobre o seu corpo. Enquanto rasgavam, Jó por fora, Jó estava cicatrizado por dentro. Que por fora as pessoas estavam falando, está machucado, agora ele sai. Está machucado, agora ele desiste. Não sobrou mais nada, todo mundo abandonou, agora ele sai, agora é dessa vez. É simples. Enquanto Jó está sentado no lugar, se coçando, e todo mundo está vendo, que só tem ferida, só tem marcas. A mulher de Jó vai olhar para ele agora, o que restou para você, Jó? Abandona o seu Deus e... Irmãos, a mulher estava desesperada pela situação que Jó estava passando. Todavia, irmão, em momentos de desespero, a gente pede a morte. Quantas vezes a gente deitou e falou, Deus, se eu não acordasse, era melhor. Deus, se eu acordasse de manhã, de olhos fechados, isso tudo acabava. Era Deus dizendo não. É eu te dando estrutura com as marcas que estão fazendo. Que do mesmo jeito que estão te vendo sentado, mas não está prostrado. Uma coisa é você pegando algo para te aliviar, e outra coisa é as pessoas pensar que você está prostrado. Enquanto Jó está com a lepra, o seu pensamento está em Deus. Enquanto estão te ferindo, estão falando, apontando um dedo, é simples. Enquanto está falando, errou, não tem mais jeito, você fala assim, não. Deus perdoa os meus pecados. É simples demais, a gente precisa entender isso. Enquanto Jó está tendo um particular com Deus, e os questionamentos de Jó eram tantos que Jó até pergunta a Deus, por que tudo isso sobreveio? Era melhor nem ter nascido, era melhor ter morrido no meu parto, no dia que eu nasci. Olha que interessante. Ele está pedindo a morte em momento de ira. Mas é simples, irmãos. Quando ele se diz, irmão, tem hora que a gente desabafa com Deus. Que tem hora, pastora, que a gente vem para a casa de Deus, a gente canta, só Deus sabe como é que a gente estamos. E Jó se desabafou com Deus, mas é simples, toda vez que você desabafa, tem uma mão dupla. Era Jó desabafando, falou tudo, Jó, agora é minha vez, agora é minha hora, Jó. Onde tu estava, Jó? Onde tu estava quando eu fiz o firmamento da terra? Jó, onde tu estava? É simples, Deus sabe nos calar. Deus sabe fazer perguntas para a gente que a gente não consegue responder. Mas é simples. Enquanto Jó entende, e quando Deus parou de só ouvir, agora ele começa a ver. Como é que você vê Deus em circunstâncias que estão te prostrado? É simples. Eu estou vendo já o socorro de Deus na minha vida. Que Jó entendeu tanto, enquanto Jó está orando, Deus está indo de encontro a seus amigos. E a palavra é sempre essa.
Deus vai falar com seus amigos. Olha, vá até Jó, prepare um sacrifício, vai até ele e faz o seguinte: leva até ele orar por vocês. Isso que dói, é orar por alguém que falou que a gente errou, é orar por alguém que falou que a gente estava em pecado, é orar por alguém que falou que a gente estava errado demais. Mas é simples, eu preciso terminar, que são 9h05. Jó, quando os amigos de Jó chegaram, o que Jó poderia fazer? Não vou orar. Me machucou. Que tem gente sendo machucada e guardando isso. Hoje é noite de você liberar o perdão para alguém. Hoje é noite de você se libertar. Hoje é noite de você falar: não, Deus, eu perdoo quem me machucou. Eu perdoo. Está na hora de você se destravar. Está na hora de você falar: Deus, eu não consigo mais dormir, que isso daí está me tirando a paz. Jó entendeu tanto que Jó, quando os amigos levam para Jó orar, para Jó sacrificar. Olha que lindo, a Bíblia é clara. Enquanto Jó estava... Calma aí, varão. Me ajuda aqui. Era quando Jó estava orando. Calma aí. Se Jó estava orando pelos seus amigos, Deus já estava fazendo. Olha como a oração faz quando alguém está. Fala assim: olha, você não vai. Não, eu vou orar por você, junto com você. Era Jó orando e Deus virando a história de Jó. Era Jó orando e Deus falando assim: está na hora de eu te restituir por em dobro. Está na hora da onde o inimigo tirou tudo de você. Está na hora de eu trazer tudo de volta. Imagina, irmão, enquanto Jó está terminando a sua oração, Deus já está enviando providência para Jó. A sua oração tem resposta diante dos céus. É Jó orando aqui embaixo, Deus respondendo em cima. É Jó orando aqui embaixo pelos seus amigos. E Deus falou assim: não, Jó, já estou enviando a providência para você. Hoje pode preparar. Hoje você vai voltar para casa. Hoje eu vou restituir a sua saúde. Hoje eu vou restituir as suas terras. Hoje você vai gerar. Quando a pessoa falou que você deveria morrer, quando você amaldiçoou o dia do seu nascimento, era Deus dizendo: Jó, enquanto você orou, eu ouvi a tua oração e eu já estava a caminho, enviando a providência para você. Irmãos, eu preciso encerrar, senão o pastor Jean não me chama mais. Posso colocar a igreja de pé? Irmãos, se coloca de pé. Vem aqui, varão, me ajuda. Pega aí na mão do seu irmão aí, da sua direita, da sua esquerda. Vamos fazer algo aqui de crente. A gente aqui é Brasil para Cristo, irmãos. Então a gente vai. Sabe aquela pessoa que não gosta de você? Está na hora de você orar por ela. Que antes de você orar por ela, você precisa liberar o perdão. Que toda oração que você é feita aqui embaixo, Deus responde. Me prova, eu te provo. Desde o Gênesis, irmãos, vai começar. Caim e Abel vai oferecer algo para Deus. Para um, Deus pega o sacrifício, para outro Deus fala. É todo gesto que você faz para Deus, irmãos, tem resposta. Abraão vai sacrificar o seu filho e no meio Deus falou: não. O altar é para mim. Pode ter certeza que tem providência para alguém. É toda oração tem uma resposta, que você não ora por ninguém que está aqui embaixo, você ora por alguém que está aí.
Então, nessa noite, eu quero que você ore por alguém que te machucou demais, por alguém que te feriu, e falou assim: não, você não vai conseguir, seus sonhos não vão dar em nada, está desacreditado. Hoje é noite de você destravar aquilo que está impedindo na sua vida. Hoje é noite de você alcançar a bênção que está impedindo de você alcançar. Hoje é noite de você se liberar o perdão, liberar. É você se liberando, você não falando assim: não, Deus, eu não guardo mais aquilo que me machuca, só de eu lembrar. Está na hora de você se limpar de dentro para fora, não só de fora, mas é de dentro. É você se limpando de dentro. E Deus falou assim: eu já estou enviando providência para você. Eu posso até titular como esse culto, com o tema Noite da Resposta. Vamos orar? Jesus, que nessa noite, Senhor, eu te entrego, Jesus querido, amado, a todos que entraram sobre essa casa. E nessa casa, Jesus querido, amado, eu quero te entregar esse jovem, Senhor, que está, Senhor, à minha direita, Jesus querido. Que o Senhor possa guardar e fortalecer. Que nessa noite, Jesus querido, amado, que todos os seus planos e seus projetos estejam pautados ao Senhor. Que todavia, Jesus querido, amado, toda oração sendo feita sobre aqui embaixo, Senhor, que ele possa entender os sinais de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Que nessa noite, Jesus querido, amado, que cada irmão entrou aqui, Senhor, que entrou, Jesus querido, amado, atrás de uma resposta, procurando, Jesus, os porquês da vida. E hoje, Senhor, é noite de resposta para alguém. Está na hora de você liberar o perdão. Está na hora de você liberar o perdão, Senhor. Que nessa noite, Jesus querido, amado, como o Senhor nos perdoou todos os nossos pecados, está na hora de a gente perdoar aqueles que nos machucam, aquele que não nos era até com palavras, Deus. É a gente fazendo isso, e o Senhor Jesus querido, amado, nos preparando para alcançar coisas grandes. E nessa noite, Jesus querido, amado, como o cativeiro de Jó foi mudado, que ele estava orando pelos seus amigos, a lavassúbia da candarábia sébia, que hoje é noite, Jesus querido, amado, de cativeiro sendo mudado. Hoje é noite, Jesus querido, amado, de pessoas, Jesus querido, amado, que estão cansadas de viver, Senhor, as mesmices. Estão falando: Deus, eu perdoo todos que me machucaram. E a partir de hoje, Senhor, vão viver, Senhor. Vão viver, Jesus querido, amado, experiências tanto com Deus, Senhor. Vão ter uma certeza tanto que Deus está agindo sobre a sua casa. E nessa noite, Senhor, eu te entrego a todos, Senhor, dessa casa, e te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor.